Fala pessoal, hoje eu vou falar de um perfume que talvez seja a maior surpresa da Zoologist, para quem acha que essa marca só faz perfumes extremamente desafiadores. O perfume de hoje é o Musk Deer, perfume que faz homenagem ao cervo almiscarado, e de todos os perfumes da marca que eu já testei até hoje, esse aqui é o mais fácil de usar deles. A Zoologist é uma marca de perfumaria de nicho canadense que foi criada em 2013, ou seja, tem pouco mais de 10 anos, é uma casa bem nova, principalmente comparada às outras casas de perfumaria. O conceito da marca é bem interessante, cada perfume que eles lançam faz homenagem a algum animal diferente e tenta traduzir alguma coisa da personalidade, do habitat, ou então alguma outra característica marcante daquele animal através do cheiro. O Musk Deer ele foi lançado em 2020 e o perfumista aqui é o Pascal Gohan. Pelo que eu vi aqui, é o primeiro perfume desse cara que eu tenho aqui na minha coleção. Tem uma curiosidade bem legal com relação à filosofia da Zoologist. Mesmo fazendo perfumes homenageando diferentes animais, eles falam lá no site oficial que eles não usam nenhum ingrediente natural que pudesse de alguma forma prejudicar esses animais, seja machucando ou até mesmo matando esses animais, como era bem comum antigamente na perfumaria com castório, civeta e até mesmo almíscar. Então nesse perfume aqui, faz homenagem ao Musk Deer, que é o cervo almiscarado. O almíscar usado nesse perfume aqui, obviamente, vai ser um almíscar sintético. Por outro lado, existe um ingrediente natural que eles usaram aqui no Musk Deer, que eu fiquei bem surpreso. Na verdade, eu achei que eles usariam a forma sintética desse ingrediente aqui, que é o Oud do Laos. E eu gosto bastante quando as empresas conseguem colocar um ingrediente caro, como o Oud, na sua forma natural, nos perfumes da marca, porque é um ingrediente caro, geralmente as empresas recorrem ao ingrediente sintético, né, o wood sintético. Aqui, no Musk Deer, usaram o wood do Laos natural. Então eu acho que é uma coisa bem positiva aqui para esse perfume. Mas é claro que a quantidade de wood natural usado nesse perfume aqui não vai ser tão alta quanto em perfumes das marcas Bortnikov, Ensar Oud, Arish Ladoré, que são marcas bem conhecidas por utilizarem grandes quantidades de ingredientes naturais e de altíssima qualidade também. Vou falar bem rapidamente sobre o Musk Deer, ou cervo almiscarado, para tentar entender o que a gente pode esperar desse perfume da Zoologist. Então, pelo que eu pesquisei, né, obviamente eu não sabia dessa informação antes, o cervo almiscarado ele vive nas regiões de florestas e montanhas do sul da Ásia, principalmente na região dos Himalaias. Isso inclui 5 países: Nepal, Índia, China, Butão e Paquistão. E esses animais são mais conhecidos por conta de 3 características. A primeira delas é que eles possuem uma glândula que produz um cheiro muito forte e muito valorizado também na perfumaria, que é exatamente o almíscar, ou musk em inglês. A segunda característica, diferente dos outros cervos, o cervo almiscarado ele não possui chifres. A terceira característica, talvez a mais curiosa, é que esses animais eles possuem presas caninas bem longas, que lembram aí os dentes de sabre, para quem é da época dos Power Rangers, o Ranger amarelo. Então, se vocês observarem o rótulo desse perfume, vou colocar uma imagem aqui do lado do frasco grande, que é mais fácil de ver do que esse aqui. O desenho que a Zoologist utilizou para esse perfume aqui é bem fiel a essas 3 características que eu acabei de falar. Bom, chega de teoria, vamos para o que interessa agora, que é a parte prática. Vou finalmente borrifar o Musk Deer na pele para eu poder compartilhar minhas primeiras impressões. E lembrando que eu comprei todos esses perfumes da Zoologist no final do ano passado. Então tem quase um ano já que eu comprei esses perfumes. Gravei vídeo de 3 deles até agora, que são o Tyrannosaurus Rex, tem também o Hyrax, e o terceiro que eu falei é o Sacred Scarab. Então esses 3 perfumes que eu já gravei vídeo aqui no canal, vou deixar nos cards aqui no decorrer do vídeo e também no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Tem outros 2 perfumes também que eu tenho que falar, que eu tenho que gravar ainda, que é o Civet, que é a civeta, que eu acho que vai ser bem animálico, e outro que eles falam muito bem também, que é bem animálico, é o Rinoceronte, o Rhinoceros. Vou borrifar ele aqui agora então. Estou mostrando o frasco aqui primeiro. A tampinha bem leve, tampinha de metal aqui bem frágilzinha. Esse aqui é um frasco de 10 ml. O borrifador dele.
Vê que as primeiras borrifadas não saíram nada, né? Quer dizer que não tinha perfume ainda aqui no canudo. Primeira vez realmente que eu tô borrifando ele. Esperar evaporar um pouco. Ó. Não é o que eu esperava. Perfume bem limpo, bem fácil. Cheirinho aqui de minâncora. Isso é, né, aquela minâncora que a gente passava quando tava com o nariz entupido, passava no peito. Ó, muito facinho. Assim, tô falando da saída do perfume, né? Acabei de borrifar o perfume aqui. Não sei se a secagem vai mudar tanto. Mas aqui no começo, perfume bem fácil. Bem agradável. O mais curioso aqui é que esse perfume ele tem o almíscar, né? O musk. Só que o almíscar que eles usaram na forma sintética, né? Lembrando que o almíscar aqui é usado na forma sintética. É um almíscar bem fácil, né? Tem vários perfumes no mercado que usam o musk sintético ou natural. E nas duas formas você pode ter um musk bem difícil, bem animálico também. Não foi o que eles usaram aqui nesse perfume. Então quem esperava um perfume extremamente desafiador, bem animálico por conta do nome, né, almíscar, Musk Deer, pode se surpreender com esse perfume aqui pela facilidade de usar ele, mas pode ser que algumas pessoas também que já conhecem a marca podem comprar esse perfume aqui achando que vai ser um pouco mais animálico e pode acabar se decepcionando. Mas para mim, de todos os perfumes que eu já testei até hoje, da Zoologist, eu tenho aqui 3 frascos de 10 ml aqui que eu já testei, esse aqui é o quarto. Eu tenho outros 2 perfumes aqui em 5 ml, que é o Squid e o Camel, é o camelo e a lula. Então, 6 perfumes. Já testei no passado também o Bee, que é a abelha, e eu acho que foi isso. Então, 7 perfumes, matemática básica aí. 7 perfumes até hoje. Esse aqui, de longe, é o mais fácil de usar da marca, pelo menos até hoje. Apesar de ser um perfume fácil, eu tô gostando dele aqui até agora. Bom, pensando agora em ocasiões de uso para o perfume, para o Musk Deer, acho que por ser um perfume bem limpo, bem confortável, acho que é bem tranquilo de usar em qualquer situação, principalmente no ambiente de trabalho. Esse aqui, acho que vai ser o primeiro Zoologist que eu vou testar, né, no ambiente de trabalho, no escritório, lugar fechado. Então acho que bem tranquilo. Não sei se eu usaria ele para sair, porque ele é um perfume mais discreto, um perfume mais tranquilinho assim, mas para o trabalho, né, você vai ficar 8 horas no escritório sentado lá com gente ao seu redor, pode ser uma boa. Então se você conhece a fama da Zoologist, mas sempre teve medo de comprar algum perfume da marca por ser muito desafiador, muito animálico, eu diria que o Musk Deer é uma boa opção para você começar, né, conhecer a marca, uma boa opção de entrada para a Zoologist. Inclusive, ela é bem mais amigável que outros perfumes da marca, como por exemplo o T-Rex, que eu acho que é o perfume mais famoso da marca, né? Os poucos canais que eu vejo no YouTube em português falando da Zoologist, eles sempre falam do T-Rex, perfume que é bem mais difícil mesmo. Tem um cheirão de churrasco aqui, de barbecue, é muito bom. Mas obviamente não é um perfume para o dia a dia, não é um perfume para você usar no escritório. Não seria uma boa entrada para a marca. A não ser que você já saiba, né, que você quer um perfume mais desafiador, um perfume mais difícil ali para você usar de vez em quando ou raramente. T-Rex pode ser uma boa, mas se você quer um perfume para usar no dia a dia, para você conhecer a marca devagarinho, com calma, Musk Deer, diria que é a melhor opção até hoje dos que eu já testei da marca. Bom, chegando no finalzinho do vídeo aqui agora, deixa nos comentários aqui embaixo se você já conhecia a marca Zoologist ou está conhecendo ela agora, nos vídeos que eu estou postando aqui no canal sobre os perfumes. Lembrando que o Musk Deer é o 4º perfume da marca, que eu já falei aqui no canal. Tem outros 2 ainda para eu falar, que é a Civetta e o Rinoceronte. Deixa nos comentários aqui embaixo qual desses 2 você quer ver primeiro também, quer ver em seguida aqui no canal. Como de costume, deixa uma curtida, deixa um hype também para o YouTube divulgar esse vídeo para mais pessoas que não conhecem o canal ainda. Se inscreva no canal caso não seja inscrito ainda, é de graça, não paga nada. Minha meta é de chegar em 3 mil inscritos até o final do ano, então falta bem pouco. Quando isso acontecer, eu vou fazer um vídeo de tier list também aqui pro canal, muito provavelmente fazendo um ranking dos perfumes que eu tenho da Frederic Malle ou da Roja, que são minhas marcas de perfumaria de nicho que eu mais gosto, que tenho mais frascos também. Então, chegou até o final do vídeo aqui, muito obrigado, um abraço, te vejo no próximo vídeo. Até mais.